Bom dia, meus queridos. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Olha eu aqui. Ai, ai. Deus é bom em todo tempo. De novo, peço perdão por quarta-feira. Meu celular, por algum motivo de programação, ele não despertou e eu fiquei devendo vocês a nossa live, né? Mas estamos aqui mais uma vez comprometidos em cumprir essa nossa meta, o estudo dos Gálatas, grande estudo. Estamos já no capítulo 4, avançando dia após dia e entendendo melhor aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar por intermédio do nosso querido apóstolo Paulo, também de alguns escritos do querido pastor Aloísio e acrescido daquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Então temos a oportunidade de aprender grandes coisas aqui, né? Nós já vimos, né, a partir do capítulo 3, né, Paulo trazendo para nós a prova ou as provas da justificação pela fé. Então Paulo, a partir do capítulo 3, ele traz 6 provas da nossa justificação pela fé. Agora, a partir do capítulo 4, verso 1 ao 8, e também no capítulo 5, do verso 1 ao 12, né, Paulo vai trabalhar com a gente a nossa liberdade, a nossa liberdade em Cristo. Então, Paulo vai trazer 5 apelos. Ele vai fazer 5 apelos, como se ele gritasse. Ele vai fazer 5 apelos para a nossa justificação pela fé. Só que ele vai fazer isso de uma forma um pouco diferente. Ele não vai chegar agora batendo, né? Gálatas 4, 8, e de Gálatas 4, 8 a Gálatas 5 e 12. Então nós vamos dar uma avançada boa, tá vendo? Gálatas 4, 8 em diante a 5 e 12. Não vou ler o texto todo, à medida que fomos estudando, a gente vai lendo alguns versículos, tá bom? Mas, basicamente, ele começa dizendo assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que vocês estão voltando aos mesmos princípios alimentares, fracos e sem poder? Querem ser escravos por eles outra vez? E aí Paulo, então, vai começar a trabalhar isso aqui de forma a fazer 5 apelos à justificação pela fé. Então, a partir desse ponto de Gálatas 4, 8, Paulo muda completamente o argumento em seu empenho de trazer os Gálatas de volta para o Evangelho da Graça. Aqui, ele usa argumentos espirituais, ou melhor, até aqui, né, ele usa argumentos espirituais e intelectuais sólidos para convencê-los. Mas agora Paulo começa a usar elementos mais com base na oração, na comunhão, no relacionamento, naquilo que eles haviam conquistado por meio de Jesus Cristo. Então, Paulo começa a tratar os Gálatas de forma afetuosa, né? Ele chama os Gálatas no versículo 12 de irmãos. Antes ele já chegou bravo, xingando, mas agora ele começa a chamar os irmãos de Gálatas de irmãos. Eles também vai chamar, lá no versículo 19, de meus filhos, tá vendo? Ele começa a ficar um pouco mais, atentando mais para a questão emocional,
sentimental dos Gálatas para tentar falar-lhes ao coração, né? E para isso, então, ele usa essas expressões, meus irmãos, meus filhos, enfim, ele se torna um pouco mais carinhoso com os Gálatas para, então, lhes fazer os 5 apelos, né, para que eles se voltem para a base da justificação pela fé. E o primeiro apelo que Paulo vai fazer, então, é o apelo para que eles continuem vivendo, né, na liberdade. Uma vez que foram livres da escravidão da lei, Paulo diz, continuem vivendo na liberdade. Por que vocês vão mudar isso? Por que vocês querem mudar isso? E aí sim, do verso 8 ao verso 11 do capítulo 4. Vamos ler isso aqui? Né? Então, o primeiro apelo que Paulo faz agora para os Gálatas é, vivam na liberdade. 8 ao 11. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravos por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então, Paulo está clamando, né? Ele está quase que tentando abrir a cabeça dos Gálatas e colocar dentro ali da cabeça deles que vocês foram livres da escravidão. Por que voltar a esses elementos tão fracos e elementares como esse? Né? Paulo está dizendo, se vocês eram escravos e agora são filhos, se não conheciam a Deus, mas agora são conhecidos por Ele, como podem retornar à antiga escravidão? Como podem deixar-se escravizar pelos espíritos dos quais Jesus os libertou, Jesus os resgatou? É interessante que Paulo afirma que voltar para a lei significa se colocar debaixo da escravidão de espíritos malignos. Alguém vai ouvir isso aqui e falar, como assim? Né? Como assim se colocar debaixo de espíritos malignos? Por quê? A lei não é de Deus? Sim, certamente a lei é boa e perfeita. Mas hoje, a lei fora do contexto, fora do momento, fora do lugar onde Deus a colocou, ela se torna um instrumento de Satanás para condenar e escravizar pessoas. Então, todo aquele que volta para a lei tentando agradar a Deus e obter o seu favor, inevitavelmente cairá debaixo da acusação e da condenação do maligno. Então, isso que Paulo está falando. Toda vez que vocês tentam pela lei agradar a Deus e obter favor, vocês vão cair debaixo da acusação do maligno, vão entrar em condenação. Isto por quê? Porque o homem não é capaz de guardar a lei completamente. Então, toda vez que o homem cai ou erra em algum preceito, algum princípio da lei, ele entra em autocondenação, ele volta à escravidão. Paulo diz que ao voltar para a lei, os Gálatas estavam voltando aos antigos rudimentos dos deuses com os quais eram escravos. Como esses antigos deuses a quem eles serviam estão relacionados com a lei? É simples, simplesmente porque toda a base de toda religião é a lei. Né? Quando você se volta para a prática religiosa, você vai necessariamente começar a cumprir, a obedecer regras. Você vai começar a entrar em um ciclo de faz para ter, dá para receber e assim por diante.
Toda religião funciona dessa mesma maneira. Se você se comportar bem, por isso que o pastor Aloysio fala que cristianismo não é religião. Ele ainda fala isso muito forte. Ele fala, não faz do cristianismo uma religião, porque cristianismo não é uma religião. Toda religião funciona assim. Se você se comportar bem, você tem a bênção. Mas se você se comportar mal, você será punido. Toda religião é assim. Toda religião. Isso nada mais é do que lei. E esse tipo de relacionamento produz escravidão. Então, eu tenho aprendido isso. Toda religião escraviza. Toda religião escraviza. A gente não pode ser... pegar a coisa assim, tanto no pé da letra e falhar, né? Toda religião escraviza. Pode ver, toda pessoa que vive com base na religião, ele se torna escravo dela. Se voltarmos para as práticas da religião, você vai se tornar escravo disso. Então é isso que Paulo está falando. Não volte para isso. Não volte para isso. Como a religião escraviza? Vamos tentar olhar isso aqui de forma um pouco mais detalhada. Presta atenção. Todo religioso procura sempre aplacar a ira do seu Deus e obter o seu favor através de boas obras. Todo religioso é assim, né? Isso era mais visível nas religiões primitivas, né? A princípio, os homens ofereciam do fruto como oferta para agradar o seu Deus. Lembra de Caim e Abel? Faziam isso para que chovessem e eles pudessem colher no próximo ano. Mas no ano seguinte vinha a seca, e eles procuravam algo maior para agradar o seu Deus, então passavam a sacrificar os animais, lembra disso? Mas a seca ainda continuava, então eles passavam a sacrificar os prisioneiros de guerra. Olha, vai só tentando aumentar a oferta para obter melhor favor. Mas aquilo também não funcionava, pois a praga ainda persistia. Então eles ofereciam algo que julgavam mais valioso, passavam a sacrificar as virgens da aldeia. Quando tudo isso ainda não era o suficiente, eles resolveram então sacrificar os seus próprios filhos. Gente, olha que absurdo. E esse é o caminho da religião. Sempre tentando oferecer algo maior, na concepção humana melhor, para tentar agradar a Deus e conseguir o seu favor. Talvez você está me ouvindo falar e está espantado. Como assim? Mas os crentes que vivem pela lei seguem o mesmo caminho. O dia que nós recebemos essa palavra, o dia que eu entendi isso, eu fui de novo. Eu repito isso várias vezes. Eu fui liberto. Porque os crentes que vivem na prática da lei seguem o mesmo caminho. Vou te dar um exemplo para vocês. Eles não sacrificam pessoas, mas eles se sacrificam, né? Eles não se matam, mas eles tentam o tempo todo agradar a Deus com as suas obras, né? E algumas linhas religiosas ainda diz que você tem que sacrificar. E aí você tem que dar tudo, já que tudo que você tem é seu, é sua vida, dá tudo no altar que você vai ter o favor do Senhor. Isso é um equívoco, isso é voltar aos rudimentos elementares, isso é voltar à prática da lei, na tentativa de agradar a Deus com as suas obras, e o resultado disso vai ser frustração, né? Então, às vezes quando nós falamos assim, as pessoas assustam, mas hoje é a mesma coisa, as pessoas tentam agradar a Deus e convencê-lo, né, a abençoá-las. Vamos para um exemplo muito prático, né? Na tentativa da pessoa ser abençoado financeiramente, ele dá o dízimo. Olha aqui, né? Se não é o dízimo suficiente, ele dá uma oferta. Se a oferta não é suficiente, ele ainda faz um sacrifício, ele dá o seu Isaac no altar. Tudo tentando obter favor do Senhor. E eu tenho ensinado isso na igreja, que nós não damos dízimo, para nós não é mais mandamento, né? Oferta não é mais mandamento. Nós não fazemos essas coisas por mandamento, nós fazemos essas coisas por entender, né, aquilo que é uma expressão de gratidão, de honra e de reconhecimento
do nosso Deus. Nós fazemos isso não para ter, nós fazemos isso porque já temos. É muito diferente. Mas os que vivem pela lei, eles dão um dízimo para ter recurso na mesa no próximo mês. Eles dão a oferta para ser abençoado. Eles dão o Isaac para ser abençoado. Não, nós damos porque já somos abençoados. Se eu posso dar uma oferta maior é porque eu já fui abençoado. Não significa dizer que a oferta não seja uma semente, mas não pode ser com esse tom, né? Eu não vou plantar aquela semente para ser abençoado. Eu planto a semente porque eu já recebi a semente. Deus dá semente ao que semeia. Então, eu só vou plantar porque eu sou abençoado, não para ser abençoado. Então, mas as religiões levam as pessoas assim. Você ora porque se você orar mais, você mais vai ser abençoado, né? Tem até uns jargões pentecostais que a gente já até falou isso no altar e eu me arrependo quando diz que mais oração, mais poder. Meu irmão, como assim? Como assim? Não é mais oração, mais poder. Poder eu recebi porque o Espírito de Deus está dentro de mim. Né? Claro, quanto mais eu oro, claro, aí sim, mais relacionamento, mais intimidade. Mais poder vai ser liberado, não é da parte de Deus para mim, é porque agora eu estou vivendo mais profundamente, mais ligado, mais conectado. Então de mim vai fluir muito mais. Né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. Então Paulo está aqui carinhosamente agora implorando aos irmãos, rogando aos irmãos, né, das igrejas da galáxia que não voltassem para os rudimentos elementares da lei, mas que permanecessem desfrutando da liberdade que eles receberam em Jesus Cristo. Paulo diz que não precisamos mais nos sujeitar a esse tipo de escravidão, porque agora somos filhos. Nosso relacionamento com o pai tem que ser relacionamento de pai com filho, de filho com pai. E o filho não tem que fazer nada para ter o café da manhã na mesa. O filho não tem que fazer nada para ter o almoço na mesa. O filho não tem que fazer nada para ter a roupa, para ter a casa, a moradia. O filho não tem que fazer nada. A única coisa que o filho tem é que saber, eu tenho um pai. Aleluia! E viver e desfrutar desse relacionamento. E assim, e o filho inteligente é assim que ele faz. Ele desfruta do relacionamento. Ele não fica preocupado, estressado, se vai comer de manhã, alguma coisa. Não, pelo contrário, ele só diz para o pai, pai, eu estou precisando disso. Ele não quer saber como que o pai vai arrumar esse dinheiro. Ele não quer saber. Ele diz, pai, eu estou precisando disso. Pai, amanhã eu vou precisar de tanto. Ai, meu Deus do céu. É engraçado, né, nossos filhos. Mas é assim. Eles viram para a gente, pai, amanhã eu tenho que ir no shopping, eu vou precisar de R$50. Eles não querem saber como que eu vou arrumar R$50. Eles só querem os R$50. E é incrível que nós, pais, mesmo sendo maus, a gente tenta, né, trabalha, busca a forma de atender a esse pedido. E é assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Somos abençoados porque somos filhos, não porque somos bonzinhos. Somos abençoados porque recebemos a Cristo. E recebendo a Cristo, fomos feitos filhos de Deus. Por meio, então, de Cristo, nós somos abençoados. Então, nós podemos desfrutar da herança porque somos filhos e não porque nos comportamos bem. Amém? Então, esse é o primeiro apelo que Paulo está fazendo para os irmãos dos Gálatas. Vivam na liberdade. Vivam na liberdade. Eu achei interessante, o pastor Luiz colocou aqui, eu vou ter que ler mais detalhadamente, porque é um entendimento dele, mas eu queria tornar isso conhecido para vocês. O pastor Luiz vai dizer assim, a palavra de Deus diz que no princípio havia duas árvores no Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida aponta para o Senhor Jesus e, consequentemente, representa
a graça e o favor de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, por outro lado, aponta para a lei, né? Se você sabe e pode escolher fazer ou não fazer, é lei, tá vendo? É a lei que nos faz conhecedores do bem e do mal. A vontade de Deus nunca foi que comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois o resultado disso é morte. Paulo disse que o ministério da lei é a morte, 2 Coríntios 3,7. O conhecimento do bem e do mal, que traz a lei, traz, o conhecimento do bem e do mal que a lei traz, não nos faz mais próximos de Deus, pelo contrário. Se estiver debaixo da lei, a única coisa que você terá é a religião. Já falei disso aqui. Mas Deus está procurando um relacionamento conosco com base na sua bondade, no seu amor e na sua graça. Aleluia. Quando o homem compartilha da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele começa a depender de seus esforços para fazer o bem e manter-se longe do mal. É assim mesmo. Quando o homem depende do seu esforço próprio, o resultado é fracasso e morte. Não pense, porém, que a árvore do conhecimento do bem e do mal seja do diabo. Ela é de Deus e foi o próprio Deus que plantou no jardim. Mas ela não foi feita para que o homem comesse dela. No mesmo princípio, embora a lei do Senhor seja santa, justa e boa, ela não foi concedida para que o homem a guardasse. Todas as religiões são baseadas na árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas estão baseadas na lei. Por isso é que todas escravizam o homem e não pode salvá-las. Que ideia importante o pastor Luiz está trazendo aqui. Que uma vida na lei, ela está sustentada no conhecimento do bem e do mal, né? Na possibilidade de decidir. Vou obedecer, não vou obedecer, vou fazer, não vou fazer, vou tentar fazer para agradar, né? Então, o pastor Luiz está trazendo isso aqui de forma muito inteligente, né? Nós precisamos estar na árvore da vida. Aleluia. Nós temos que nos sustentar com base na ideia da árvore da vida. O que é isso? Jesus Cristo. Eu não preciso ficar preocupado com certo ou com errado, com nada disso. O que eu preciso é simplesmente descansar na vida de Deus que eu recebi por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos terminar por hoje declarando o seguinte: saia da religião e venha desfrutar da graça de Deus. Não transforme o cristianismo numa religião. Aleluia! Não transforme o cristianismo em uma religião. Não espere conhecer o bem e o mal para ser justificado. Desfrute do que Cristo conquistou na cruz para você. É isso que esse é o primeiro apelo que Paulo está fazendo aqui para os Gálatas. Não volte à escravidão da lei. Desfrute da liberdade que vocês já tenham recebido do Senhor. No verso 10 do capítulo 4, Paulo vai dizer: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo está falando: olha, vocês estão voltando de novo a guardar as observâncias da lei judaica, da religião judaica, né? Os dias mencionados aqui eram os sábados e os dias de lua nova, Isaías 66, 23. Os meses eram consagrados, né? Meses sagrados, como o primeiro mês, Abib, que era o mês das espigas, o segundo, Sívios, mês das flores, o sétimo, enfim, eles estavam começando a observar aqueles rudimentos, aquelas observâncias religiosas. Paulo, ele está dizendo aqui, eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis.
Eu oro. Eu não temo que os meus esforços sejam inúteis, mas eu oro para que esse tempo que eu estou dedicando aqui para estudar com vocês, Gálatas, que não seja inútil. Que a palavra de Deus vá e produza libertação na sua vida e no seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu espero que nós, como igreja, possamos desfrutar desta verdade já experienciada. Fomos livres da escravidão para vivermos em liberdade com Jesus Cristo. Deus abençoe você. Então, estudamos hoje o primeiro apelo de Paulo, que é: vivam ou continuam na liberdade. Hoje, sexta-feira, na segunda-feira, nós vamos para o segundo apelo, que é agora do verso 12 ao verso 20. Paulo agora vai clamar, apelar, o sentido aqui Paulo vai, de alguma forma, suplicar àqueles irmãos que eles agora atentem para o coração, né? Para que eles atentem para aquilo que Deus já fez na vida deles. E nós vamos estudar isso aí na próxima live, querendo Deus. Live Momento de Fé, o estudo dos Gálatas, segunda-feira, 6h30 da manhã. Deus abençoe você que esteve comigo ao vivo, você que está assistindo em outro horário, que Deus te abençoe poderosamente e que esta palavra vá e produza os resultados para o qual ela foi mandada. Deus abençoe seu dia, sua família, sua casa. Que Deus guarde a nossa casa de toda malignidade, guarde a nossa casa deste vírus maldito. É a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Bom dia, beijo no coração, até breve.